A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Anderson Teixeira. Estou fazendo esse vídeo, irmãos, para pontuar algumas coisas, né? E deixar o meu ponto de vista sobre algumas coisas que nós temos percebido dentro do Evangelho, que é pregado na atualidade, ou que é esboçado na atualidade por algumas pessoas. Pelo um grupo de pessoas, eu não posso dizer que é pela maioria, mas pelo menos pelo um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é um grupo da periférico, eu digo assim, porque você não vê muito isso nas pessoas mais esclarecidas. Você não vê esse tipo de comportamento nos cristãos mais esclarecidos dentro das escrituras. Cristão que pontua sua Bíblia, sua vida pelas Escrituras, você não vê muito esse tipo de comportamento. Pois bem, em João, irmão, antes de eu trazer fazer as minhas considerações assim acerca do assunto, eu quero ler aqui em João, capítulo 16, versículo, versículos 7 e 8, diz assim: Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou que era necessário que ele fosse, que ele partisse, que ele fosse, né? Embora e para junto do Pai e nas suas últimas instruções aos discípulos, e ele disse que convinha que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo, o Consolador, não seria enviado à igreja. Mas se ele fosse, ele enviaria o Consolador à igreja. Pois bem, ele enviou o Consolador. E a função do Consolador do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem de que o homem é pecador, sim. Convencer o homem de que o homem é pecador, sim. Hoje, essa expressão pecado, pecador, o ser humano não quer aceitar. E às vezes muito cristão também não quer aceitar que é pecador. Mas nós fomos, sim, gerados em pecado após a queda de Adão e Eva. Todo aquele que veio depois de Adão e Eva foi gerado debaixo do pecado. Sim, porque o pecado original, o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, que está na natureza humana. Pois bem, o que eu quero dizer, irmãos, se o Espírito Santo seria enviado ao mundo para convencer o mundo, convencer o homem do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, do pecado do ser humano, do próprio homem, da justiça de Deus, que Deus há de fazer justiça pelos injustiçados e corrigir os que praticam a injustiça. Deus haverá de trazer juízo a este mundo. Eu fico pensando, a obra do Espírito Santo não é coadunar, não é concordar com o pecado humano. E por que será, irmão, que no meio, já quero aqui já descortinar a minha ideia, o que eu estou pensando aqui. Por que será que no meio pentecostal, irmão, principalmente dos pentecostais, existem pessoas que se dizem profetas de Deus, se dizem homens e mulheres de Deus, hoje até em grande
deu-se um grande salto, ninguém mais quer ser só pastor, mas todo mundo agora quer ser bispo, apóstolo e por aí vai. Mas não é o tema aqui não é a proposta do meu argumento aqui, do que eu quero expor. As pessoas dizem, eu sou profeta de Deus, Deus me chamou para ser profeta, Deus me chamou para ser levita. E isso eu vejo muito na periferia, porque as igrejas, assim, as igrejas maiores, e as igrejas, quer dizer, maiores, não, as igrejas que mais têm ensinamento da palavra, eu quero acreditar assim que não tem esse tipo de comportamento, não tem muito esse tipo de comportamento. Talvez seja uma ingenuidade minha, mas eu quero acreditar. Irmãos, se o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, por que será? Tem pentecostais por aí afora dizendo que é cheio de Deus, que prega a palavra de Deus e vivem caindo, irmão, em adultério, e vivem escorregando. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu estou cansado, irmão, de ver esses hipócritas dizer que são cristãos cheios do Espírito Santo, chegam perto da gente, querem desfazer da gente, porque o evangelho ensina a gente a ser humilde, irmão. O evangelho fala que você quer ser sábio, se mostrar sábio no seu trato, fale pouco. Se reserve a pensar mais e falar menos. O homem de Deus seja pronto a ouvir, prestes a ouvir, mais prestes a ouvir do que falar. O espiritual, ele tem que ser mais prestes a ouvir do que falar. Esses fanfarrão, falador, aí dizem que ganham almas. Estamos ganhando alma. Fazer é bagunça no evangelho, porque alma não ganham, não. E as pessoas que seguem eles são tudo desajustado que nem eles, porque hoje estão dentro da igreja. Quando é amanhã, estão caindo em adultério. Quando é amanhã, estão mentindo. Quando é amanhã, estão comprando e não pagando. Quando é amanhã, irmão, estão trocando de mulher. Quando é amanhã, estão pegando o marido da vizinha. Quando é amanhã, estão pegando a esposa do vizinho. E aí pulam dentro da igreja, profetizam, dizem que são de Deus, andam com a bunda de fora, pelados, mostrando as carnes, sendo que a Bíblia fala que a gente tem que ser santo como o nosso Deus é santo. E ser santo na linguagem hebraica é ser separado do pecado. Quem é separado do pecado, irmão, fica mostrando as carnes para ninguém aí, não. Eu sei que nós estamos vivendo na modernidade, hoje a coisa evoluiu. Os pastores antigos ficou lá atrás, aqueles que pregavam usos e costumes ficaram lá para trás, não tinham muita leitura. Nós sabemos que nós não vivemos na época mais dos usos e costumes, ninguém está falando aqui de cabelo, ninguém está falando de roupa, mas aqui nós estamos falando de moral, nós estamos falando de decência, nós estamos falando de ética, de postura, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O cristão, irmão, ele tem que ter ética, ele tem que ter postura, ele tem que ter bom comportamento, ele não pode ser um mentiroso, um enrolão, que pega dinheiro dos outros e não paga. Ele não pode ser um mentiroso, ficar postando na rede social aí aquilo que ele não é, falando coisa que ele não é. Tem muita gente hoje, irmão, não sei na onde que ele virou apóstolo. Ele vai pelos buracos afora aí, vira apóstolo e volta, é apóstolo. Outros entram nos buracos por aí afora, irmão, e volta falando que é doutor, que é bacharel em teologia, que é mestre em teologia.
Aí você vê pregando, irmão, faz uma paçoca com a Bíblia, bagunça, distorce o texto bíblico, não conhece hermenêutica, não conhece homilética, não conhece, não respeita a exegese bíblica, pega o texto, distorce o texto, e é um monte de puxador de sardinha, irmão, para não dizer outra coisa, uns hipócritas que vai lá e fala que a pessoa tá certa, que a pessoa prega demais, que a pessoa fala demais, que a pessoa é de Deus. A pessoa está distorcendo o texto, irmão, está sendo um herético, está criando heresia. Outros pegam argumento de dentro do Google aí, fica pesquisando no Google, pegando argumentos filosóficos que não casam com a Bíblia, que não casam com o texto bíblico, e joga na cabeça do povo querendo dizer que é doutor, que é especialista. E não é especialista de nada. Você vê que parece mais uma lata vazia. Mas, meus irmãos, nós queremos aqui pontuar no nome sacrossanto do nosso Deus. Aí tem filho aqui, filho lá, filho lá, filho lá, com uma, com duas, com três, com quatro mulheres. A outra que diz que é profetisa, que pula, que roda dentro da igreja, larga o marido, abandona o marido, está dentro da igreja falando do Senhor, abandona o marido e vai arrumar um mais bonitinho, marumbado, mais novinho. Isso é comportamento ético cristão? Essas pessoas querem morar no céu? Aí vai dizer que a gente está irado, irmão. Ah, esse pastor é irado, esse pastor não tem o Espírito Santo. Não, irmão. Jesus também, a Bíblia diz que o zelo de Deus estava sobre ele e o consumia. Ele chegou diante do templo, começou a chicotear de um lado do outro, porque os cambistas estavam ali vendendo as coisas diante do templo ali, e ele falou que aquele lugar era a casa de oração. Nós devemos ter zelo pelo Evangelho. Mas tem uma cambada aí dizendo que é de Deus, irmão, falando 2, 3, 4 línguas estranhas, bem estranhas. Aí você vê a pessoa ter que expulsar um demônio, não expulsa, sai correndo do demônio. Porque o demônio também envergonha. O demônio também, irmão, eu já vi demônio envergonhar crente safado. Eu já vi demônio, irmão, pegar na gravata assim, querer matar. Na hora de neguinho querer enforcar, porque às vezes não tem a vida no altar, né, irmãos? Agora eu sei de uma coisa, revelar, o demônio revela o passado e o presente, só não sabe do futuro. E isso eu estou falando com conhecimento de causa, porque Deus me deu o dom, me deu o ministério da palavra, que é a profecia, é a inerrante profecia de Deus, a palavra, e me deu o dom de profecia. Dom e ministério profético é bem diferente. Ministério profético, onde você utiliza as escrituras. Dom, onde você é utilizado pela inspiração que é dada pelo Espírito Santo para você transmitir uma mensagem de orientação para alguém. Mas isso pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo, como também pode não ser, dependendo da sua vida, dependendo da árvore. Porque tem árvore aí, irmão, só Deus para ter misericórdia, produzindo cada tipo de fruto. Aí diz que é de Deus, envergonha o evangelho, fala palavrão, anda pelado, mente, vive debaixo da mentira. E a Bíblia diz que todo mentiroso é filho do capeta, do demônio. Não sei se vocês já leram. Mentiroso, irmão, é filho do diabo.
A igreja está cheia, principalmente a igreja pentecostal, que é cheia de dom, é cheia de mentiroso. Está cheio de mentiroso, irmão. A igreja pentecostal está cheia de mentiroso. As pessoas mentem, muitos pentecostais aí mentem de uma forma descarada. Uns dias atrás eu vi uma suposta pastora mandando alguém que estava do meu lado ali fazendo serviço mentir. Quando ela se tocou e ela viu que eu estava olhando para a cara dela, ela voltou atrás e pediu: ah, não, desculpa, desculpa. E junta aquele multidão de gente dentro da casa dela para fazer oração, e ali tem profecia, ali tem manto, tem mistério, tem rodação, tem pulação, bateção de perna, de pé. E eu estava fazendo serviço na casa dessa pessoa e vi essa pessoa mandando o outro, um funcionário, um rapaz trabalhar comigo, mentir. Quando ela se tocou, ela voltou atrás. Em João 8, 44, está dizendo assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira. Todo crente que anda debaixo de mentira é filho do demônio, não é filho de Deus, não. Toma vergonha na cara, irmão. Para de ficar mentindo, falando que você é uma coisa quando você não é. Tem crente aí, irmão, que quer dar cajado nos outros e vive caindo. Eu fico impressionado, irmão, que esses pentecostais, e aos pentecostais, parece a igreja de Corinto, cheia de dom, mas cheia de problema. Eles querem dar cajado nos outros, mas na vida particular deles, eles, dentro da igreja, colocam uma saiona, colocam um terno, colocam uma gravata. Aí quando sai da igreja, querem andar todos pelado. As mulheradas quer mostrar as carnes. Os machos quer mostrar as carnes. Vai para a beira das praias e ficam todo pelado e tem coragem ainda, irmão, tem a pachorra, a coragem, a safadeza de postar nas redes sociais peladinho, só de cuequinha, só de sunguinha, a mulher só de sunguinha, e vem dizer que Deus está dando vitória, que é vitória de Deus. Quem te viu na prova e não te ajudou, agora vai te ver na bênção. Aí posta lá, o camarada diz que é isso, é apóstolo, é isso, é aquilo, todo peladinho na beira da praia, e a apóstola, a pastora lá, toda peladinha também. Não precisa mais viver uma vida de santidade. Ah, não, irmão, Deus deu a praia pra gente participar dela, a gente tem que participar, irmão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá lá a praia. Tá lá. Eu é que decido se eu vou para lá e fico de sunguinha ou não. Envergonhando meu Deus. Porque a Bíblia diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal se tornar insípido, não serve senão para ser pisado pelos homens. Mas ele diz que a vossa luz resplandeça diante dos homens, a fim de que possa ser glorificado o vosso Pai Celestial. Tem muitos crentes aí que não estão fazendo Deus ser glorificado. Está escandalizando o evangelho, e ai daquele que por ele vier o escândalo. Irmãos, eu vim para o evangelho, eu era uma criança, eu era um jovem, eu era uma criança. A minha avó me levou para dentro da igreja, eu tinha de 7 para 8 anos. Me batizei alguns anos depois, já meio rapazinho, querendo ficar rapazinho. Estou até hoje no evangelho, irmão. Graças ao meu bom Deus. Tenho lutado, irmão, para não gerar escândalo.
porque eu sei da responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Não adianta eu pregar, eu profetizar, falar em línguas para mostrar para os outros que sou espirituoso e ficar trocando de mulher, pulando de casamento para casamento. Quando a mulher não faz o que eu quero, quando a mulher não me corresponde, quando a mulher não corresponde às minhas expectativas, eu largo dela e pego o outro só para dizer que eu sou para não, para dizer que eu sou de Deus, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim não, querido. Não é bem assim não, queridão. Não é bem assim não, queridona. Você não é melhor do que ninguém. Tome a sua cruz e siga Jesus. Cruz é sofrimento. A Bíblia diz, Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue as paixões da sua carne e pare de safadeza, porque esses crentes pentecostais, irmão, eles não negam a si mesmo, ficam dentro da igreja dando cajado nos outros, e no particular, irmãos, são podres. E ficam querendo corrigir as pessoas quando sobem em cima de uma tribuna. É isso que eu tenho visto. É isso que eu tenho visto, irmãos. Falam meia dúzia de línguas estranhas para impressionar as pessoas. Irmão, eu não preciso impressionar ninguém com línguas estranhas. Mas eu já ganhei pessoas para Jesus sem falar em línguas estranhas, sem pregar para a pessoa. Só porque a pessoa olhava para mim e via meu comportamento, depois eu fiquei sabendo, pastor, irmão, fulano de tal foi para a igreja. É mesmo?